devocional de oração Bom Dia. Tenha sempre em sua mente e em seu coração. Você tem valor. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2026. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional de oração. Aqui é Ana Cristina Fonseca. Desejo cumprimentar todos os nossos queridos irmãos, irmãs e preciosos amigos. Você é uma joia rara aos olhos do nosso Senhor. Iremos ter o nosso devocional de oração com a leitura do livro de Ezequiel. Cada dia estaremos lendo um capítulo ou parte do mesmo. Esses momentos serão de uma preciosidade grandiosa para a nossa meditação e comunhão para com o nosso Deus. Caso você tenha algum pedido de oração, nos envie uma mensagem que estaremos orando por você e por sua família. Hoje estaremos lendo Ezequiel, capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 15, e Ezequiel, capítulo 36, do versículo 1 ao versículo 38. Que Deus nos abençoe. Ezequiel, capítulo 35. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a minha mão contra ti, e te farei desolação e espanto. Farei deserta as tuas cidades, e tu serás desolado, e saberás que eu sou o Senhor. Pois guardastes inimizade perpétua, e abandonastes os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da calamidade e do castigo final. Por isso diz o Senhor Deus: Tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar, e sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Farei do monte Seir extrema desolação, e eliminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. Encherei os seus montes dos seus traspassados, nos teus outeiros, nos teus vales e em todas as tuas correntes. Cairão os traspassados à espada. Em perpétuas desolações te porei, e as tuas cidades jamais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto que dizes: os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuirei, ainda que o Senhor se achava ali. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a tua ira e segundo a tua inveja, com que no teu ódio os trataste, e serei conhecido deles quando te julgar. Saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que proferistes contra os montes de Israel, dizendo: já estão desolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu ouvi. Assim diz o Senhor Deus: ao alegrar-se toda a terra, eu te reduzirei à desolação. Como te alegrastes com a sorte da casa de Israel, porque foi desolada, assim também farei a ti. Desolado serás, ó monte Seir, e todo Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 36. Tu, ó filhos do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito, e também os eternos lugares altos são nossa herança. Portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus: visto que vos assolaram e procuraram abocar-vos de todos os lados, para que fosses possessão do resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados, e às cidades desamparadas:
que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu próprio opróbrio sobre si mesmas. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e serei lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel. Sim, todas as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-eis habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel. Eles vos possuirão, e sereis a sua herança, e jamais o desfinhareis. Assim diz o Senhor Deus: visto que te dizem, tu és terra que devora os homens, e és terra que desfilha o seu povo. Por isso tu não devorarás os homens, nem desfilharás mais o teu povo, diz o Senhor Deus. Não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios, não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles o contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos, com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações, e farei derramados pela terra, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se diziam: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, é, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações por onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para as vossas terras. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei o coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitarei na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-eis de toda a vossa imundícia. Farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo,
para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós. Fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restados ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que me multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém, nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Amanhã daremos continuidade na leitura do livro de Ezequiel. Oremos. Senhor Jesus, agradecemos pelo dia, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos, Pai, agradecer pela vida e pela salvação em Cristo Jesus. Pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia do povo, Senhor Jesus, de Minas Gerais. Olhe, Senhor, com misericórdia, com graça, tenha piedade, Senhor, daquele estado. Socorra, Pai Santo, os teus servos, socorra, Senhor Jesus, todos os que estão passando por tanta dor e tanto sofrimento naquele local. Restaura, Senhor, aquelas vidas, dai, Senhor Jesus, esperança e contentamento. Conforta, Pai Santo, e consola o coração de todos que estão passando pelo luto e pela perda dos seus bens, das suas famílias, dos seus entes queridos, dos seus amigos. Esteja, Senhor, com sua forte e poderosa mão, estendida, Pai Santo, sobre o estado de Minas Gerais. Faça, Senhor Jesus, a tua vontade ali. Restaura, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Aceita, Senhor Jesus, o nosso clamor em favor de Minas Gerais. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Tenham todos um excelente dia. Que o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Amém! Agradeço por você estar orando comigo. Lembre-se, a oração tem poder para mudar histórias. Se você quer receber mais devocionais como este, deixe seu like e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho, assim você receberá as notificações de novos conteúdos. Sua presença aqui é muito importante para a nossa comunidade. Aproveite e envie o link deste vídeo no seu grupo da família ou de amigos. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor. Não se esqueça, deixe seu pedido de oração nos comentários, que estaremos intercedendo por você. Um forte abraço e fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.